Você, torcedor do Corinthians, já pensou em Andrei Santos jogando no seu time? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar que já há um primeiro movimento nesse sentido. Bora te atualizar também sobre Luan, que não fica no São Paulo. Será que ele pode parar no Palmeiras? Fala ainda sobre os prejuízos no tricolor com as chuvas, sobre o chapéu que o Santos deu no São Paulo em relação ao zagueiro Joaquim, a crise do Cruzeiro, mais um resultado ruim no Campeonato Mineiro, as últimas do mercado e tudo sobre o Flamengo, que perdeu a semifinal do Mundial de Clubes, virou alvo de gozação dos rivais e Marcos Braz precisou dar explicações. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, trabalho no meio desde 2000, sempre tentando buscar as principais informações de mercado, bastidores e finanças no mundo do futebol. A ideia por aqui é deixar você por dentro de tudo, sempre em primeira mão. Queria começar contando que todo esse conteúdo do vídeo é um oferecimento de GoCase, a empresa que produz as capinhas de celular mais bonitas ligadas a futebol. Estou mostrando para vocês na tela o site da GoCase. Logo de cara você vai perceber que tem capinhas da seleção brasileira e de todos os principais candidatos a título na temporada de 2023. E você pode ter essa capinha absolutamente personalizada, com seu nome, número da camisa, escudo ou algum emblema relacionado ao seu time. O principal vem agora, produto 100% original e licenciado pelo seu clube, ou seja, você comprando, parte da receita é destinada ao seu time do coração. São mais de 100 modelos diferentes para iPhone, Motorola, Xiaomi e também Samsung. Pensa que acabou? Não! O pessoal preparou uma promoção especial para vocês que me acompanham aqui no canal. Se você comprar duas capinhas, você ganha outras duas. Estou mostrando algumas aqui do São Paulo, tem do Flamengo, do Vasco da Gama, do Palmeiras, do Corinthians, enfim. Comprou duas, leva mais duas. Para participar é super simples, só pegar o QR Code que eu estou mostrando na tela. Não esqueça de usar o cupom Nicola. Tem também um link na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida. Não perca a oportunidade. GoCase produz as capinhas mais legais que vão te deixar na moda, sempre muito próximo do seu time do coração. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Guilherme, atacante do Grêmio que deve ser anunciado nessa quarta-feira como novo reforço do Fortaleza. Ele é aguardado na capital cearense para exames médicos e assinatura de contrato de empréstimo de uma temporada. Não conseguiu jogar bem com a camisa do Grêmio, já havia ido muito bem tempos atrás no Sport. Bora contar que o Palmeiras já vendeu mais de 20 mil ingressos para o confronto dessa quinta-feira no Allianz Parque contra a Inter de Limeira, mais uma partida com mais de 35 mil torcedores, essa é a expectativa dos dirigentes. Bora contar ainda que o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1 em clássico do Campeonato Cearense. Os gols do Ceará foram marcados por Guilherme Castilho e Eric, enquanto o Thiago Galhardo descontou para o Fortaleza. O resultado alterou pouco a posição de ambos, os dois classificados e como líderes dos seus grupos. Para completar, preciso falar sobre a minha Portuguesa, que joga às 8h30 da noite dessa quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Guarani, confronto de dois times que brigam contra o rebaixamento. Hoje o Guarani é o 13º e a Portuguesa a 14ª, são os primeiros times fora da zona do rebaixamento. E isso só foi possível porque a Ferroviária tomou 4-1 do Mirassol nessa terça-feira. Com o saldo de gols negativo, a Ferroviária ultrapassou a Portuguesa e passou a ser penúltima colocada. Ferroviária e Ituano seriam os rebaixados do Paulistão nesse momento. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que fez feio na terça-feira, derrota em casa para o Pouso Alegre por 1-0, com direito a vaias, protestos, xingamentos e cobrança dos torcedores do Cruzeiro, que perderam a paciência. O time no Campeonato Mineiro vai muito mal, e olha que o Campeonato Mineiro está longe de ser um campeonato super forte. Campanha de 4 jogos com uma vitória, um empate e 2 derrotas. As 2 derrotas consecutivas, o time havia perdido para o América na rodada passada, agora é derrotado pelo Pouso Alegre. O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, deu uma entrevista bem forte, admitindo que esse foi o pior jogo do Cruzeiro sob o seu comando. Ele também disse que todo mundo tem de dar graças a Deus de ter a oportunidade de estar no Cruzeiro, ele como técnico e os atletas, até porque vários outros concorrentes de profissão gostariam de estar no lugar deles. Frases importantes ditas pelo Pezzolano, abre aspas, foi o pior jogo que eu estive no Cruzeiro. Alguns jogadores foram embora e outros que chegaram ainda não entenderam o estilo de jogo, mas a culpa é 100% minha. O bom é que o Cruzeiro dá todo o tempo para a gente pensar.
Mas a diretoria agora tem que pensar em coisas para frente, os jogadores precisam crescer no dia a dia e eu admito que errei. O Cruzeiro não pode perder pro Pouso Alegre. Quero saber a sua opinião, o que você está pensando sobre a campanha do Cruzeiro? E eu estou preocupado, imaginando que hoje a Raposa é seríssima candidata ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre o Santos, que aplicou um chapéu no São Paulo nas últimas horas. O Peixe fechou nesta terça-feira a contratação de Joaquim, zagueiro de 24 anos que pertence ao Cuiabá. O negócio só não foi anunciado de forma oficial porque o comitê de gestão do Santos ainda precisa dar o aval. O negócio está fechado em quase 4 milhões de euros, ou mais ou menos 22 milhões de reais. O Santos faz os pagamentos em 3 parcelas, a última delas na metade do ano que vem. Parcelas rápidas, prazo curto. São Paulo estava oferecendo bem menos, queria pagar 3 milhões de euros em longas prestações. O Santos ofereceu mais e acabou levando o jogador, que chega na cidade de Santos nessa quarta-feira para passar por exames médicos e assinar um contrato de 4 temporadas. O Peixe está gastando bastante dinheiro, mas imagina que em pouco tempo o Joaquim vai se valorizar bastante. Atleta que pode chegar nas contas do Peixe a valer cerca de 8 milhões de euros, levando em consideração as várias sondagens que já recebeu de clubes de fora. Jogador jovem de muita velocidade, muito bom no embate 1 contra 1 e também com boa saída de bola. Joaquim se junta a outros reforços do Peixe, 2 deles inclusive já anunciados, Lucas Lima e Daniel Ruiz. Lucas Lima, velho conhecido do torcedor do Peixe, assinou contrato de 3 meses, vai ganhar 100 mil reais por mês, o valor máximo é de 500 mil se ele bater todas as metas estabelecidas no vínculo. Para que ele tenha seu contrato renovado, Lucas Lima vai precisar jogar pelo menos 45 minutos em 60% dos jogos daqui até o fim do contrato dele. Já o Daniel Ruiz desembarca no Peixe por empréstimo junto ao Milionários. Santos desembolsa $1 milhão pelo atleta. Se quiser comprá-lo em definitivo, vai precisar gastar mais 4 milhões de dólares. E um quarto reforço do Peixe será o Alisson, volante revelado na base do Peixe, estava se recuperando de uma contusão. O nome dele no primeiro momento não foi aprovado pelo comitê de gestão, que voltou atrás, e Alisson vai ser anunciado a qualquer momento. Hora de falar sobre o Flamengo, ou melhor, sobre os rivais do Flamengo que alopraram o fato de o rubro-negro ter sido eliminado do Mundial de Clubes, perdendo para o Al Hilal na semifinal 3-2. E olha que o resultado mais natural seria uma vitória ainda mais folgada do time saudita, que desperdiçou chances importantes. Quero contar sobre a repercussão nas redes sociais, incluindo os rivais do Flamengo. Vasco, por exemplo, repercutiu sua vitória na sua conta oficial no Twitter sobre o Nova Iguaçu por 2-0, escrevendo em árabe. É óbvio que numa clara alusão ao Al Hilal, o adversário do Flamengo. Já o Palmeiras postou que a sua loja agora faz entregas internacionais e os destinos mostrados na postagem são Marrocos, palco do Mundial de Clubes, e Arábia Saudita, a sede do Al Hilal. Botafogo postou uma foto do Carlos Eduardo, atleta que pertence ao Botafogo e era jogador do Al Hilal. Ele vestido de árabe e com a seguinte legenda, abre aspas, Sheik Eduardo passando na sua timeline nesse final de tarde. Mas aquele que mais zoou o Flamengo foi o Daverson, fez uma série de stories, primeiro se dizendo muito feliz, era o dia mais feliz dele no ano. Depois brincando, dizendo que a felicidade era porque ele estava voltando ao Cuiabá. Um pouquinho mais tarde, ele faz postagens das conversas que ele teve com Felipe Melo e Jailson, seus ex-companheiros de Palmeiras. Numa das postagens relacionada ao Jailson, que nesse momento está parado, o Jailson faz a menção ao cheirinho, que é como ficou marcado o Flamengo nos últimos tempos. Queria saber o que você pensa a respeito de todas essas zoações. Acha normal? Curte? Acha que os clubes passam do limite? Use esse espaço para comentário para deixar sua opinião. E Marcos Braz tem muito a explicar, certo? Pois saiba que o vice-presidente de futebol do Flamengo concedeu entrevista depois da derrota do rubro-negro por 3-2 para o Al Hilal para dar a cara a tapa e para justificar algumas das coisas que aconteceram. Primeiro, perguntaram a ele sobre o porquê do time ter perdido e a resposta foi a seguinte, abre aspas, é futebol, não adianta ficar aqui com desculpas, estou fazendo o meu papel, que é vir dar entrevistas. Não era o que a gente planejava, mas tem que ir em frente, é só o começo da temporada e tem muita coisa para disputar até o fim do ano. Marcos Braz foi perguntado sobre aquela provocação que fez pouco depois do título da Libertadores. Ele puxou um coro no vestiário do Flamengo, dizendo que Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar.
Braz não gostou da pergunta e respondeu até de forma enfesada, dizendo o seguinte: futebol tá muito chato, foi em cima de um título, no título você faz brincadeira, longe de ser algo desrespeitoso, e a imprensa poderia analisar como uma brincadeira, o Braz cobrando que os jornalistas pegassem leve nessa história. Para completar, ainda perguntaram sobre reforços. O Braz havia prometido a contratação de 3 a 4 jogadores, um de nível mundial, e o único reforço novo do Flamengo para a temporada foi o Gerson, comprado por 15 milhões de euros. O vice-presidente do Flamengo disse o seguinte, abre aspas, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. O fato de o campeonato mundial que se estendeu até o fim de dezembro não é desculpa, mas é um agravante, fecha aspas. E aí, te convenceu? O Marcos Braz tem culpa no cartório? Para mim, ele e Rodolfo Landim mandaram muito mal na gestão do grupo, especialmente quando decidiram trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira em plena virada do ano. O VP chega, já tem 2 decisões para disputar, a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, e os resultados foram desastrosos. E esse papo de que Andrei Santos pode pintar no Corinthians. Primeiro te explicar o que está acontecendo com o volante revelado no Vasco, que faz enorme campanha e sucesso com a camisa da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano e que já é jogador do Chelsea, ele foi comprado por 12 milhões e meio de euros. O Andrei Santos ainda não conseguiu visto de trabalho para atuar na Premier League, no futebol inglês. É que para atuar no principal campeonato do mundo você precisa de algumas notas, que estão atreladas ao status de onde você estava jogando. E o André havia estado no ano passado na Série B com a camisa do Vasco, o que lhe garante um total de 4 pontos, ele precisaria de 5. A solução para o Chelsea é colocá-lo para empréstimo no futebol brasileiro, mas esse empréstimo precisa ser em um clube que disputa a Libertadores da América. Antes de gravar o vídeo conversei com um dos representantes do atleta, o cara está no Marrocos, e afirmou que a estratégia do Chelsea, caso esse visto de trabalho não saia, será colocar o Andrei em um clube da Libertadores. Eu perguntei sobre o Vasco, é óbvio que o Andrei gostaria de ficar no Vasco, mas não acrescentaria, não ajudaria, porque ele só jogaria o Campeonato Brasileiro e talvez não conseguisse esse visto de trabalho. Quais são as opções entre os clubes brasileiros da Libertadores? O fato de o Fortaleza e o Atlético disputarem a pré-Libertadores deve descredenciá-los. Já no Flamengo e no Fluminense, rivais do Vasco, ele não quer jogar por conta da identificação e do carinho que tem com o clube de São Januário. Sobrariam o Palmeiras, que tem interesse no André há algumas semanas, e o Corinthians. E é aí que eu queria chamar a atenção para vocês. Juliano Bertolucci é o responsável pela carreira do Andrei Santos. E são poucos os clubes no Brasil com os quais o Bertolucci tem uma relação tão forte quanto o Corinthians, de André Sanches, do Willian Monteiro Alves, entre outros. Só para citar alguns casos, Paulinho, atleta do Corinthians, Willian, que esteve recentemente no clube, Ramiro, que acaba de deixar o timão, Vitor Pereira, ex-técnico alvinegro, Jô, zagueiro Felipe, entre outros, são vários clientes do Bertolucci que estiveram ou estão no timão. Dessa maneira, acho mais do que natural que exista um contato muito em breve, talvez ainda nessa quarta-feira, entre Corinthians e Bertolucci para descobrir se existe alguma possibilidade. O Corinthians vai entrar na parada, até porque está atento a bons reforços e o Andrei não é bom reforço. O Andrei seria uma aquisição espetacular para qualquer clube de futebol no Brasil. Hora de falar sobre Luan, o volante do São Paulo, que está com os dias contados no Morumbi. O contrato dele com o Tricolor se encerra em 31 de dezembro desse ano e o São Paulo já fez algumas propostas de renovação, todas recusadas pelo Luan. A expectativa é de que a partir de 1º de julho ele assine um pré-contrato com o rival e se mude de graça na virada do ano. Especulação em relação ao Palmeiras já havia surgido há alguns dias. Tudo porque o Luan, em sua conta no Instagram, tirou qualquer menção ao fato de ser atleta do São Paulo. E mais, ele começou a seguir alguns jogadores do Palmeiras e até curtiu postagem do Gabriel Menino. Tem uma outra curiosidade importante. No Campeonato Paulista de 2021, que terminou com vitória do São Paulo por 2-0 e gol do Luan, o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, foi flagrado dizendo o seguinte: "Fera, você corre pra caramba, fiquei cansado de te ver." Será que esse papo de 2 anos atrás serviria como um indício de que ele pode se mudar para o Verdão? O Palmeiras assegura que não fez nenhum contato pelo Luan. A busca é por um volante para agora. O Luan só poderia ser contratado para janeiro de 2024. Me parece ser algo bem quente, mas vou ficar ali de olho nessa história e qualquer novidade prometo voltar para contar para vocês. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e o prejuízo com mais uma pancada de chuva muito forte dessa terça-feira. A chuva foi tão forte na região sul da cidade de São Paulo que causou enorme enchente, transtornos e prejuízo
especialmente no Parque Social do São Paulo. Você sabe que o Morumbi está dentro de um complexo social onde os sócios do São Paulo usufruem piscina, quadras, entre outras coisas. Tem sido rotineiro, pelo menos uma vez por ano, grandes enchentes causam enormes prejuízos, quase sempre na casa de R$ 1 milhão. O São Paulo ainda não teve tempo de quantificar o tamanho das perdas dessa enchente dessa terça-feira, mas a preocupação é de mais um prejuízo na casa do R$ 1 milhão. Tanto que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, usou suas redes sociais para se posicionar e cobrar a prefeitura. A ideia do São Paulo é cobrar de forma pública as autoridades para que um córrego que passa por debaixo do Morumbi seja alvo de obras, para que essas enchentes parem de acontecer. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas há um vídeo circulando de uma pessoa, uma moça, que estava na parte de fora, na rua, que dá acesso ao Parque Social do São Paulo. A rua alagou de tal maneira que ela precisou sair do carro pela janela, ficou durante um tempo no capô do carro, e aí, ao perceber que o carro afundaria, foi nadando até a parte social do São Paulo. Esse foi o caos da terça-feira no Tricolor. Assim que tivermos uma conta sobre o tamanho do prejuízo no Morumbi, trago para vocês. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com todos nessa quarta. Espero que tenham curtido e deixem like, se inscrevam no canal. A gente volta à tarde com mais vídeo e programa do Nicola a partir das 7. Abraço, tchau!